Pessoal, bom dia. Hoje eu vou comentar para vocês sobre duas formas como eu tenho observado a mídia tradicional buscando manipular, deturpar as notícias, no caso, né? Então, são duas coisas que me chamam muita atenção, né? E eu gostaria então de estar compartilhando nesse vídeo com vocês acerca do que eu tenho visto. A primeira tem se dado com relação nas redes sociais. Então, a gente vê ali vários posts, né, de notícias ali no caso, e muitas vezes a mídia tradicional ela acaba escolhendo fotos que mostrem apenas o seu ponto de vista. Às vezes, um exemplo, vamos dizer que ela seja contra o governo. Então coloca ali fotos específicas do presidente e de outros membros do governo de forma constrangedora, ou mostrando raiva, alguma coisa assim que cause repulsa nas pessoas. E muitas vezes o título ali daquele post não representa a notícia quando você clica na notícia para lê-la como um todo. Então, assim, a pessoa na internet, a gente sabe que a comunicação ela se dá muito mais de forma visual do que propriamente no sentido de de leitura das matérias, até porque muitas pessoas não têm paciência de ler matérias em computadores, né, em face dos monitores e tal, e então acaba muitas vezes o que fica basicamente é aquela fotografia da forma como ela foi colocada e o título ali daquela manchete. Infelizmente eu tenho visto quase todos os dias títulos de notícias ali sendo publicados que realmente não correspondem em absolutamente nada daquilo que está sendo noticiado de fato na notícia, quando a notícia é verdadeira, né? Então assim, é uma situação que realmente causa muita manipulação. Agora, um outro aspecto também que tem sido, que eu tenho observado bastante, pessoal, é o que eu chamo de espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio, pessoal? A espiral do silêncio é um tipo de procedimento que nós temos visto na comunicação hoje em dia, em que acaba acontecendo uma situação que é a seguinte. Vamos dizer também, por exemplo, que aquele meio de comunicação ele é contra o governo, né? Então o que esse meio de comunicação busca fazer? Busca trazer tudo de negativo que puder ser noticiado ali no caso. Tudo aquilo que acabe criando raiva, repulsa, indignação na população, aquilo ali é colocado de forma amplificada e repetida muitas vezes, várias vezes no dia, para criar uma sensação de mal-estar na população. Por outro lado, aquilo que é positivo que está sendo feito para o governo, aquilo ali é automaticamente omitido, ou quando muito sai uma pequena notinha acerca daquele assunto e mais nada, né? Eu comecei a me deparar muito com essa situação, por exemplo, quando ocorreu um evento no Palácio do Planalto, no ano passado, no final do ano passado, onde foi lançado um programa excelente para desenvolver a agricultura ali no Nordeste. Então, um programa muito bem feito, no caso, com questões ligadas a financiamento, questão ligada, por exemplo, ao combate da seca. Muito bom o seu programa mesmo ali, que foi apresentado ali, no caso, por várias autoridades, tal tudo. E o que me chamou a atenção foi que no dia seguinte eu fui ver o que tinha saído na mídia a respeito desse evento e absolutamente nada era falado, no caso. E desde então eu tenho observado muito através do Twitter, né? Então a gente sabe que hoje em dia a maior parte dos membros, por exemplo, do governo, eles possuem Twitter, né? No caso, e ali são trazidas várias e várias das medidas boas que cada órgão está realizando, né? Então ali a menção, por exemplo, de construção de portos, no caso rodovias, liberação de dinheiro para obras, etc. No caso. E o interessante é que eu observando, eu já venho fazendo isso há um certo tempo, boa parte disso nunca é mencionado na mídia tradicional. Então assim, é uma coisa que chama a atenção, no caso, no nível de manipulação da população. Ou seja, aquilo que é ruim
eu coloco ali em destaque, né, para que a população fique com raiva, indignada, e aquilo ali, aquilo ali que é o bom, né, no caso, obviamente não é falado no caso. Aí alguns jornalistas poderiam até querer questionar dizendo o seguinte, mas quem deve fazer isso aí são relações públicas dos próprios órgãos, não cabe ao jornalismo fazer isso. Pessoal, eu acho que isso aí é uma visão totalmente equivocada, que eu vejo até jornalistas defendendo, no momento em que eu penso o seguinte, que o jornalista ele não tem que estar preso aos fatos, né? Ele não tem como ser alguém que vai querer dizer como a população deve ou não pensar. Isso cabe a cada um de nós, a partir das suas crenças, das suas ideias, da sua visão, pensar por si mesmo, no caso. Eu penso que o jornalista ele deve trazer os fatos, as notícias, né? E dentro do possível, da forma menos enviesada possível. Agora, no momento em que a gente vê que a própria notícia ela é filtrada no sentido de passar apenas um tipo de mensagem que atenda a um interesse político ou econômico ali daquele meio de comunicação, realmente eu acho que é uma coisa que é bastante questionável, né? Porque para mim isso aí já denota um jornalismo fraco, né? E tendencioso demais. Então ele perde muito da sua credibilidade e da sua própria, eu diria assim, no caso, representatividade no sentido de ser um instrumento que mostre uma realidade. Então, quando muito, poderíamos dizer que representa apenas uma parte pequena da realidade, mas não querer dizer que aquilo ali está noticiando realmente ou trazendo uma compreensão da realidade satisfatória para a população. Então essa era a ideia desse vídeo, né? Se vocês gostaram, gostaria que vocês colocassem um like aí, ou eventualmente até se inscrevessem no canal para que esse vídeo possa estar sendo divulgado mais e mais. Muito obrigado a todos e desde já um ótimo final de semana a todos.